Hoje eu quero falar com vocês sobre o que o Paulo escreveu aos Efésios. Está lá no capítulo 1, no versículo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios, que fala que Deus nos escolheu antes da criação do mundo. E aí eu fiquei meditando sobre isso. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. E tem uma história que eu gosto de contar, que essa história não está na Bíblia dessa forma, mas é importante, eu queria falar com vocês, até para... Eu acho que fica mais fácil a gente entender essa relação do homem com Deus, com o diabo, e eu acho que você vai entender melhor se eu te contar essa história de forma bem didática. Diz que Deus estava fazendo o mundo, e na construção do mundo, ele estava sendo assistido por alguns anjos. E a cada evento, a cada item que ia sendo criado, Deus ia dando a ordem, as coisas iam se criando e os anjos aplaudiam, vibravam, os anjos ficavam assim enlouquecidos com a maravilha que Deus foi fazendo. E foi assim quando ele fez a água, a terra, quando ele fez a natureza, o sol, a lua, e os anjos foram ficando assim... felizes, maravilhados com toda a criação. Se a gente parar para pensar, né, o Sol, a distância que ele está e ele iluminar a Terra, iluminar a Lua, é uma coisa assim, 24 horas por dia, né? Ele não apaga nunca, não tem nada. A natureza, a água nasce um fiozinho só, de repente ela forma um grande rio, e aquele rio deságua no mar. O mar tem água salgada, o rio tem água doce, mas é o rio que alimenta o mar, né? E tudo aquilo lá volta para a natureza, e aí nasce, brota de novo a água forma o grande rio, e assim vai o ciclo. Se a gente pegar a natureza, as árvores, né? Se você pegar numa laranjeira, nunca nasce mamão, sempre nasce laranja. É uma perfeição, foi tudo projetado nos detalhes. Não é possível que tudo isso tenha sido criado por uma explosão cósmica. Tudo foi minuciosamente projetado. E Deus havia feito tudo, havia feito os peixes, os pássaros, já tinha criado o sistema. E aí então ele anunciou a maior das suas criações, a criação mais perfeita, o ser humano. E quando ele anunciou a criação do ser humano, os anjos vibraram. Na verdade, não tinha muito segredo. Ele criou uma máquina, e essa máquina ia ser uma máquina poderosa que ia comandar o restante do corpo. Ela ficou protegida por um crânio. Era um sistema de inteligência muito forte. E aí ele criou depois uma bomba que fica dentro do peito, dentro do tórax, e essa bomba funciona 24 horas por dia, sem parar. Você não precisa pôr pilha, você não precisa carregar na energia elétrica, e ela funciona, e não para de funcionar. Um pouquinho para baixo ele fez um processo de reciclagem, onde todo o alimento que é ingerido pelo corpo, aquele processo separa, aproveita aquilo que é útil para o corpo, e aquilo que não é útil ele descarta. Aí ele separa em recipiente aquilo que é líquido e aquilo que é sólido. E é um sistema que vai funcionando de forma perfeita. Até aí, para os anjos, não tinha novidade, porque ele já tinha criado os animais. A não ser por aquela máquina, por aquele sistema de inteligência que fica no crânio. Aquilo lá deixou os anjos enlouquecidos, porque nunca tinha visto coisa igual. Deus chamou de cérebro. E o cérebro humano é algo que a ciência jamais vai conseguir explicar totalmente. A principal função ou a principal característica que diferencia o cérebro humano dos demais animais é o poder de raciocínio. Raciocínio. E aí é sobre isso que eu quero falar com você. Porque quando Deus disse que estava criando o cérebro e falou o funcionamento dele, pelo raciocínio, ele disse que o homem ia ter condição de escolher, ele ia ter o poder de decisão, de saber se vai para um lado, se vai para o outro, de escolher se queria
servir ao Criador ou não, se queria adorar o Criador ou não, tudo isso seria uma decisão do próprio homem, que o cérebro permitiria que ele fizesse. Um dos anjos se rebelou e falou: olha, isso não vai dar certo. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que se o Senhor dá um poder desse para uma criação sua, ela vai se voltar contra o Senhor. E Deus então falou para aquele anjo, falou: qual é o seu nome? E o anjo falou: Satanás. Ele falou: escuta aqui, Satanás, você até tem razão. Eu acho que essa criação não vai valorizar tudo aquilo que eu estou dando, porque na verdade eu criei todo o sistema e estou entregando todo esse sistema nas mãos desta minha criação, que é o ser humano. E eu tenho certeza que eles não vão cuidar da forma que merece ser cuidado. Eu tenho certeza que eles não vão valorizar a mim como eles deveriam valorizar. Mas a questão é que antes de criá-los, eu já os amo. Antes de criar o homem, Deus já havia amado o homem. Ele falou: eu não vou mudar. Se fosse para eu mudar, eu criaria robôs. Aí eu criaria robôs e os robôs faziam aquilo que eu quero. E não é isso. Eu quero criar um ser que tenha liberdade e que, se ele escolher me adorar, vai ser por livre e espontânea vontade. Por isso ele terá o poder de decisão. Por isso eu vou dar a ele o poder de escolha. E Satanás, então, não concordou com aquilo. E falou: olha, se for para o Senhor criar isso, eu estou fora. E aí, junto com ele, alguns anjos falaram assim: nós também estamos. E aí eles saíram da presença de Deus. E ao sair, Satanás falou: eu vou provar para você que você está errado. Eu vou provar para o Senhor que o Senhor está cometendo um grande erro. A partir de agora, eu vou perseguir essa máquina, eu vou perseguir esse ser para te provar que ele é uma aberração, que você não deveria ter criado. E Deus então falou: pode ir, fica à vontade, mas eu amo essa criação e eu vou protegê-lo o tempo todo. Esta relação, essa história eu quis contar para vocês para ilustrar um pouquinho o que é a nossa relação com Deus e com o diabo. Deus nos amou, conforme Paulo disse aos Efésios, desde a criação do mundo. Ele já tinha nos escolhido, sabendo que nós íamos errar, sabendo que nós não íamos valorizar o que Ele nos deu, sabendo que nós não iríamos reconhecer o seu amor, mas Ele já tinha nos amado. E por isso Ele nos deu essa liberdade, esse poder de decisão. É um poder que nós temos de escolher o caminho que nós queremos seguir. E Satanás fica o tempo todo tentando colocar na nossa mente, tentando influenciar a nossa mente para que a gente possa sair da presença de Deus. O desafio que eu quero lançar no seu coração é que Deus nos ama. Ele sempre nos amou. E a escolha é nossa, se nós queremos reconhecer isso ou não. Deus abençoe.